Meta é acionada pela Advocacia Geral da União e tem prazo de 72 horas para remover robôs que promovem erotização infantil. E você vai ver ainda. Câmara volta a debater fim da escala 6x1 nesta terça. E ainda, em Washington, Volodymyr Zelensky busca garantias de segurança em possível acordo de paz com a Rússia. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia. Agora é 11h30 pelo horário de Brasília. Uma ótima terça-feira para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit. A partir de agora, você fica muito bem informado. A Advocacia Geral da União deu um prazo de 72 horas para que a Meta, dona do Facebook e Instagram, exclua chatbots que promovem erotização infantil. O ministro da AGU, Jorge Messias, enviou notificação às redes sociais Instagram, Facebook e WhatsApp para solicitar a exclusão de robôs de inteligência artificial que simulam aparência infantil e realizam diálogos com conteúdo sexual. A ação declaratória de constitucionalidade foi apresentada após solicitação feita pelo presidente Lula com base em estudo técnico e jurídico. A empresa Meta tem 72 horas para excluir os robôs e esclarecer quais medidas têm sido adotadas para evitar que crianças e adolescentes tenham acesso a esse tipo de conteúdo. No ofício, a AGU disse que chatbots criados por meio da ferramenta Meta e a Studio promovem a erotização infantil. O órgão também acrescentou que as plataformas da Meta estão disponíveis para menores de idade, a partir dos 13 anos, e não existe filtro para verificar a idade dos usuários. O tema relacionado a crianças veio à tona nas últimas semanas, após o influenciador Felca denunciar perfis que promoviam a adultização infantil. Nesta semana, a Câmara dos Deputados deve voltar a debater a aprovação de um projeto de lei para combater a adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais. Nesta segunda, a influencer Camilinha, de 17 anos, uma das principais adolescentes que aparecem nos vídeos de Ítalo Santos, falou pela primeira vez em um relato publicado em uma rede social de sua mãe, desde a prisão do influenciador que ocorreu na última sexta-feira. O vídeo foi retirado do ar pouco tempo depois de ser postado. Ítalo Santos foi transferido para o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na cidade de São Paulo, após ter a prisão preventiva decretada. Todas as unidades do presídio operam com superlotação, segundo dados da própria Secretaria da Administração Penitenciária. E a Câmara dos Deputados instalou uma subcomissão para discutir o fim da escala 6x1. Um cronograma de trabalho para analisar a proposta deve ser definido hoje. A subcomissão, vinculada à Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados, deve definir um plano de trabalho para discutir a proposta que acaba com a jornada 6x1 no Brasil. No grupo, será possível convocar audiências públicas e promover debates sobre o tema. A ideia é que, ao fim do funcionamento da subcomissão, um relatório seja produzido e votado. O texto deve ser o pilar do projeto a ser colocado em tramitação na Câmara. Atualmente, o texto protocolado em fevereiro prevê o fim da jornada de um dia de folga para cada 6 dias trabalhados. A proposta inicial é limitar a carga horária semanal a 36 horas, o que na prática formaria uma escala de 4 dias trabalhados e 3 dias de folga. Mas há, em paralelo, a discussão de uma redução mais modesta, que pretende implementar a escala de 5x2. As duas versões devem ser confrontadas durante os trabalhos da subcomissão. O relator da subcomissão, deputado Luiz Gastão, afirmou que vai apresentar um parecer em 90 dias, depois que ouvir empresários, trabalhadores, professores universitários e o governo. A ideia é que o parecer seja discutido posteriormente na Comissão de Constituição e Justiça. Atualmente, a Constituição estabelece que a carga de trabalho será de até 8 horas diárias e até 44 horas semanais.
A cúpula da Câmara dos Deputados discute uma punição para quem bloquear trabalhos da Casa Legislativa. A ideia é evitar episódios como o motim que travou as atividades legislativas por mais de 30 horas no início do mês. A proposta deve permitir à mesa diretora aplicar a suspensão imediata por 30 dias ao deputado que utilizar a obstrução física para impedir a abertura da sessão no plenário e outros trabalhos da casa. Além disso, o caso deve ser enviado ao Conselho de Ética, que poderá manter ou estender o prazo. E o ministro Flávio Dino afirmou que as leis americanas não se aplicam em território brasileiro. Os Estados Unidos reagiram afirmando que nenhum tribunal estrangeiro pode invalidar suas ações. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, afirmou que a legislação estrangeira não tem validade no Brasil. A afirmação foi feita depois que os Estados Unidos usaram uma de suas leis para sancionar o ministro Alexandre de Moraes, relator do julgamento contra Jair Bolsonaro. Washington usou a Lei Magnitsky, um instrumento para sancionar pessoas acusadas de violações de direitos humanos no mundo, para punir Moraes, que conduz o processo contra Bolsonaro e suspendeu em 2024 a rede social X. Em um comunicado, o Supremo Tribunal Federal afirmou que o ministro Flávio Dino suspendeu a eficácia de decisões judiciais, leis, decretos, ordens executivas de estados estrangeiros em nosso país. Segundo a Constituição brasileira, decisões judiciais estrangeiras só podem ser executadas no Brasil mediante homologação ou observados os mecanismos de cooperação judiciária internacional. A decisão não menciona a Lei Magnitsky, mas uma fonte do tribunal indicou à agência France Press que, na teoria, a decisão invalida essa norma no Brasil. Os Estados Unidos reagiram afirmando que nenhum tribunal estrangeiro pode invalidar as sanções do país, nem salvar ninguém das graves consequências de violá-las. Após o tarifaço, empresários prevêem exportar quase 5 bilhões e meio de dólares a menos neste ano. A estimativa foi divulgada no informe conjuntural do segundo trimestre da Confederação Nacional da Indústria. A Confederação Nacional da Indústria reduziu a projeção para as exportações brasileiras neste ano de 347 bilhões para 342 bilhões de dólares, uma queda de mais de 5 bilhões de dólares em relação ao previsto no primeiro trimestre deste ano. A nova estimativa, divulgada por meio do informe conjuntural do segundo trimestre deste ano, acontece em meio ao tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a produtos brasileiros. Cálculos da entidade mostram que mais da metade dos produtos brasileiros vendidos aos Estados Unidos vão ter uma sobretaxa de 50%. Segundo a Confederação, as medidas compensatórias anunciadas pelo governo são positivas, mas não são capazes de substituir o mercado americano para um número grande de empresas e setores. O pacote para atenuar o impacto do tarifaço foi divulgado pela equipe econômica do governo na semana passada. As medidas incluem linhas de crédito subsidiadas, seguro às exportações de empresas brasileiras, adiamento no prazo de pagamento de tributos e crédito tributário para as vendas externas, entre outras. Mas a maior parte das medidas ainda depende de votação pelo Congresso ou de regulamentação para sair do papel. Em sua primeira visita ao Brasil, o presidente do Equador, Daniel Noboa, foi recebido pelo presidente Lula, que defendeu a ampliação do comércio e a regulação das redes sociais. O encontro dos presidentes do Brasil e Equador, no Palácio do Planalto, faz parte dos esforços do governo para diversificar parceiros comerciais e reforçar a integração regional. Essa estratégia, adotada diante do tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Desde 6 de agosto, está em vigor a sobretaxa para a entrada de produtos brasileiros nos Estados Unidos. Já o Equador foi taxado em 15%. Além de Daniel Noboa, o presidente Lula vai receber nas próximas semanas os presidentes da Nigéria, Bola Ahmed Tinubu, e do Panamá, José Raul Mulino.
O brasileiro também planeja novas ligações para líderes de outros países, entre os quais o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e tem programada uma viagem à Indonésia e à Malásia. No ano passado, o intercâmbio comercial entre Brasil e Equador foi de mais de US$ 1 bilhão. Entre os principais produtos exportados para o Equador estão papel e cartão, veículos de passageiros, trigo e centeio não moídos e calçados. E as principais importações brasileiras foram chumbo, resíduos de metais de base não ferrosos, pescados, artigos de confeitaria, chapas, folhas, películas, tiras e lâminas de plástico. E veja a seguir, Zelensky busca garantias de segurança em um possível acordo de paz com a Rússia. E agora na sua tela, vamos ver como está o tempo na cidade de Atibaia, interior de São Paulo, 22 graus. Nós voltamos já. Nós estamos de volta agora no horário de Brasília, 11h43. O empresário René Nogueira Júnior, de 47 anos, confessou ter matado o gari Laudemir Fernandes, de 44 anos, durante uma discussão de trânsito em Belo Horizonte há uma semana. A confissão foi feita em depoimento ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa ontem, segunda-feira, após os advogados de defesa abandonarem o caso. A informação foi confirmada oficialmente pela polícia. O Ministério Público de Minas Gerais pediu bloqueio de bens no valor de R$3 milhões de René e de sua esposa, a delegada Ana Paula Lamego Balbino Nogueira. A medida tem como objetivo garantir a indenização à família do gari. O empresário afirmava também ter um extenso currículo de graduações em Harvard, USP, PUC e ESPM, mas todas as instituições desmentiram. O único curso confirmado foi de especialização em bens de varejo e consumo em outubro de 2020 na USP. O empresário pode responder pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, porte ilegal de arma e ameaça. Se condenado, ele pode pegar até 30 anos de prisão. René está preso atualmente no presídio de Caeté, na Grande BH. Os aliados da Ucrânia se reúnem hoje para debater o resultado do encontro com Donald Trump e os próximos passos nas negociações pelo fim da guerra. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu um sinal claro sobre as garantias de segurança por parte dos Estados Unidos. Os aliados da Ucrânia se reúnem para debater o resultado das recentes conversações que visam acabar com a guerra com a Rússia, após os indícios de que Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky poderiam se encontrar para negociar a paz. As esperanças de um avanço aumentaram depois que o presidente ucraniano e os líderes europeus se reuniram em Washington com Donald Trump, que afirmou que também conversou por telefone com o colega russo. É importante que os Estados Unidos da América deem um sinal claro de que estarão entre os países que auxiliarão, coordenarão e também participarão das garantias de segurança para a Ucrânia. Acredito que este seja um grande passo à frente. Neste momento, não posso dizer como será nem todos os detalhes, mas é muito importante que haja vontade política e decisões políticas. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que qualquer acordo de paz com Kiev deve levar em consideração os interesses de segurança de Moscou. A guerra na Ucrânia, que matou dezenas de milhares de pessoas, está praticamente estagnada, apesar de alguns avanços recentes da Rússia. O presidente francês Emmanuel Macron, que esteve em Washington para o encontro com Trump, afirmou que quase 30 aliados de Kiev vão se reunir por videoconferência para abordar os avanços.
Israel estuda a proposta de cessar-fogo em Gaza aceita pelo Hamas. Nesta segunda-feira, o grupo islamista armado concordou com uma nova proposta que prevê uma trégua e a libertação de reféns. A iniciativa foi confirmada por uma fonte do grupo islamista armado sob a condição de anonimato. O movimento teria enviado sua resposta aos mediadores, garantindo que tanto o Hamas quanto suas facções aceitavam o novo cessar-fogo sem solicitar nenhuma alteração. De acordo com um funcionário palestino, a nova proposta entregue ao grupo prevê uma trégua inicial de 60 dias e a libertação de reféns em 2 etapas, como prévia de um acordo definitivo. Egito e Catar, países que juntamente com os Estados Unidos atuam como mediadores nas negociações entre Israel e Hamas, não haviam conseguido até agora garantir um cessar-fogo duradouro no conflito, que dura 22 meses e provocou uma grave crise humanitária na faixa de Gaza. A Jihad Islâmica, grupo armado islamista que tem combatido junto com Hamas, afirmou que o plano contém um acordo de cessar-fogo de 60 dias, durante os quais 10 reféns israelenses serão libertados com vida, junto com um determinado número de mortos. O exército israelense diz que dos 251 reféns capturados pelo Hamas em outubro de 2023, 49 ainda estão em Gaza, incluindo 27 corpos. Segundo a fonte da Jihad Islâmica, os demais cativos serão libertados em uma segunda fase, seguida imediatamente por negociações para um acordo mais amplo para encerrar de maneira permanente a guerra e a agressão com garantias internacionais. O chanceler do Egito, Badr Abdelati, esteve nesta segunda-feira na passagem de Rafah, fronteira com Gaza. Ele aproveitou a visita para destacar a necessidade urgente de um acordo devido às terríveis condições humanitárias dos mais de 2 milhões de habitantes do território. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou ontem que vai buscar um movimento para acabar com o voto pelo correio. Dessa forma, o líder americano retoma uma de suas principais obsessões após perder a eleição presidencial de 2020. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmou o desejo de acabar com o voto por correspondência. Ele afirmou que vai liderar um movimento para erradicar essa prática, uma de suas principais obsessões após a derrota nas eleições presidenciais de 2020. Em uma publicação na plataforma Truth Social, também descreveu as urnas eletrônicas como imprecisas, extremamente caras e altamente controversas, em comparação com o papel com marca d'água, que, nas palavras dele, é mais rápido e não deixa dúvidas. Trump anunciou que vai assinar um decreto para ajudar a trazer honestidade às eleições de meio de mandato de 2026, sem fornecer detalhes sobre o texto. O republicano nunca reconheceu a derrota nas eleições presidenciais de 2020 contra Joe Biden e alegou, sem fundamento, fraude eleitoral generalizada, especialmente no voto pelo correio, um método amplamente utilizado nos Estados Unidos. Na eleição de 2024, pouco mais de 30% dos votos foram enviados por correspondência. Nessa segunda-feira, Trump previu que o desejo de suprimir o voto por correspondência seria contestado pelos democratas, porque, de acordo com o republicano, trapaceiam em níveis nunca vistos antes. Nos Estados Unidos, a organização das eleições é responsabilidade dos estados, enquanto o Congresso estabelece a estrutura geral. Mas o presidente contesta essa ideia, argumentando que a autoridade do governo federal prevalece sobre a dos estados. E de volta ao Brasil, a Justiça Federal determinou que o governo Lula religasse os radares em rodovias federais. Os equipamentos pararam de operar neste mês por falta de recursos destinados a esse fim. A decisão da 5ª Vara Federal em Brasília de manter os radares das rodovias federais em pleno funcionamento veio após os radares das rodovias federais que pararam de operar neste mês por falta de recursos destinados a esse fim. Cerca de 4 mil pontos em 45 mil quilômetros de rodovias federais estão sem fiscalização eletrônica. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes precisava 364 milhões de reais para manter os radares neste ano, mas o orçamento destinou apenas 43 milhões de reais. A decisão da Justiça foi tomada em uma ação popular ajuizada em 2019, quando o então presidente Jair Bolsonaro afirmou que desligaria os equipamentos responsáveis por multar motoristas que dirigem acima da velocidade permitida. A Justiça, então, fechou um acordo com o governo para impedir a retirada dos radares em pontos críticos das estradas com índices médio e alto de acidentes e mortalidade. Na nova decisão, a Justiça determinou que o DENIT comunique às concessionárias, em até 24 horas, para que mantenha ligados e em pleno funcionamento
os radares, sob pena de multa diária de R$50 mil. E o sul do Brasil está em alerta entre hoje e amanhã para o risco de tempestades severas e ventos fortes por causa do avanço de um ciclone extratropical. As rajadas de vento podem chegar a 100 km por hora. Há risco de chuva intensa, vendavais e granizo isolado. As rajadas de vento podem alcançar ou até superar os 100 km por hora em alguns pontos. O risco de temporais é maior no noroeste gaúcho e oeste catarinense. Na quarta-feira, o vento do ciclone deve atingir 50 a 80 km por hora em média, e há a possibilidade de provocar cortes de energia nas regiões. Já no sudeste, os efeitos do ciclone extratropical não estão previstos. Em São Paulo, há previsão de sol e tempo firme, com alguns picos de ventos mais fortes em alguns pontos do estado, mas sem previsão de rajadas intensas, que devem ficar entre 30 e 50 km por hora na maioria dos locais. Já no litoral, o vento pode ser um pouco mais forte e atingir até 70 km por hora. Diferentemente das últimas semanas que tiveram temperaturas bem geladas, esta será de muito calor no estado paulista, segundo a previsão do Metsul. As máximas mais altas previstas devem ficar acima dos 30 graus. E falando em calor, nós vamos agora para uma cidade que está fazendo um calorão, viu? No interior de São Paulo, chamada Morro Agudo. Localizada no interior do estado de São Paulo, Morro Agudo faz parte da região metropolitana de Ribeirão Preto e está situada na região de São Joaquim da Barra. A cidade é conhecida por ser hospitaleira e ter um ambiente tranquilo, típico de cidades pequenas do interior. O município é reconhecida como uma das maiores produtoras de cana-de-açúcar do Brasil. E vamos então abrir a nossa câmera ao vivo de Morro Agudo. Neste momento, termômetros marcando 30 graus. Cuidado com esse calorão, viu? É bom se hidratar bastante. E olha, Morro Agudo, ele conquistou a sua autonomia em 1934, tornando-se município no ano seguinte. A partir da década de 70, a cana-de-açúcar se tornou a principal atividade econômica da cidade, com a instalação de usinas na região. E o nome, claro, se refere à paisagem com uma elevação pontiaguda. E para aqueles que tiverem interesse em conhecer um pouquinho mais do município, Morro Agudo está localizado a aproximadamente 379 quilômetros da capital paulista. E assim a gente encerra esta edição com uma câmera ao vivo do interior de São Paulo. Muito obrigada pela sua companhia, uma excelente terça-feira para você. A gente se encontra novamente amanhã, às 11h30 em ponto. Até lá!